Bom, e depois de tudo isso que a gente viu, então, a primeira coisa que a gente pensa é, então, como a gente sabe, né, se está na hora de a gente começar a mudar a cultura da nossa empresa, né, se tá na hora de a gente começar a tratar de forma intencional, né, quando que a gente percebe isso? Então, quando a gente tem uma cultura fraca ou criada de forma não intencional, ou seja, que é aquela situação que eu comentei de você não ter essa cultura criada de forma intencional, proposital, né, que foi planejada, e sim uma cultura que foi criada de acordo com os comportamentos diários lá que foram sendo executados com o passar do tempo, sem nenhum tipo de controle, né, sobre isso. Então, se você tem esse tipo de cultura, né, que foi criada sem nenhum tipo de controle, digamos assim, você pode pensar assim que está na hora de mudar a cultura, né, ou no caso começar a tratar ela de forma realmente intencional, né, proposital. Quando um novo desafio ocorre no mercado de trabalho, né, ou seja, o mercado mudou e a cultura que você tem não permite que você trabalhe de uma forma diferente, né, você está amarrado ali numa forma de trabalho talvez hierárquica ou talvez que dificulta a inovação, dificulta a mudança. Então, você precisa mudar essa cultura, certo? Quando você vê que uma nova tecnologia, né, surgiu, né, e causou disrupção no mercado. Por exemplo, a gente tem vários exemplos, né, que aconteceram aí com a Kodak, né, e as máquinas digitais, com os taxistas e o Uber, né, enfim, a gente tem N exemplos aí, justamente de situações onde uma tecnologia apareceu e as empresas não estavam preparadas para mudar. Então, quando você está numa situação dessa, se você não muda a tua cultura ou não tem uma cultura, né, que seja facilite mudanças, né, facilite uma rápida mudança de direção, você precisa pensar sobre começar a mudar isso na tua cultura. Quando você está também pensando, a empresa, né, ela está pensando em diversificar, ou seja, começar a atuar em coisas que ela não fazia antes, muito provavelmente você também vai precisar ter uma mudança cultural mais relacionada à nova direção que a empresa está tentando seguir, tá? Quando você percebe que a empresa está tendo dificuldades de inovação e também para atrair talentos, tá? Quando isso acontece, alguma coisa está errada, né? Primeiro porque a inovação, para ela ocorrer, não basta você ter um valor ali, por exemplo, chamado inovação. Você tem que ter uma forma de trabalho ali que permita a inovação, ou seja, o OKR, por exemplo, né, que é o foco do nosso curso. Quando você insere ele na tua empresa, você vai estar possibilitando ou vai estar eliminando várias amarras que impedem a inovação, certo? Porque a partir do momento que você alinha todo mundo, que todo mundo tem a mesma visibilidade, o foco, né, naquilo que importa, e as pessoas vão começar a moldar a forma de trabalho delas para atingir os objetivos, isso vai facilitar muito a inovação. Então você vai estar criando, né, modificando a cultura para que ela facilite a inovação, tá? E claro, os maiores talentos eles querem trabalhar nos lugares que vai permitir a eles, né, a maior autonomia para utilizar o seu conhecimento, né, e também aprender bastante, né, evoluir. E a cultura é quem ajuda isso, né? O aprendizado contínuo, né? Você tem uma cultura de aprendizado contínuo, etc. Tá? Quando você vê que os profissionais eles estão desengajados e insatisfeitos, né? Isso é muito fácil da gente perceber, tá? Se você consegue visualizar isso na tua equipe, né? Ver um desengajamento das pessoas com relação a metas, a objetivos, aquilo que a empresa está buscando, com certeza, tá? Você precisa de uma mudança cultural. E os OKRs com certeza também vão ajudar você nessa missão difícil, tá legal? E quando eu digo difícil, eu realmente não estou brincando, tá? Até por falar em brincadeira, né? Eu trouxe uma aqui que eu encontrei, onde tem essa seguinte situação, né? O cara está desesperadamente ali, tentando, né, flutuar ali, e ele fala o seguinte pro pessoal ali, né? Assim que você, né, dominar essa simples técnica, nós vamos passar por uma coisa mais desafiadora, como mudar a sua cultura organizacional. E por que brincadeiras assim existem, né? Porque realmente não é fácil você mudar a cultura de uma empresa ou de uma equipe, né? Muitas vezes você tem várias situações ali, uma forma de trabalho, né, valores que estão enraizados lá há muito tempo, né? Uma forma de trabalho, forma de gestão, de liderança,
e tal, que vem sendo aplicada há muito tempo. E isso explica também a pergunta que eu coloquei aqui, né? Então, por que algumas empresas conseguem tirar proveito de qualquer mudança que o mercado traz, enquanto outras lutam com a menor modificação interna ou exigida pelo mercado? Tá? Então, a gente tem aqui situações, a gente consegue enxergar, né, empresas que elas mudam rapidamente, conseguem se adaptar a qualquer mudança de mercado para transformar isso numa oportunidade para ela, e tem aquelas empresas que sofrem para fazer qualquer pequena mudança na sua cultura, em algum processo, na sua forma de trabalho, né, na forma de liderança, né, tudo é muito difícil. 70% de todas as iniciativas de mudança falham. Tá? É um número muito grande. E por que isso? Eu até trouxe mais uma brincadeira aqui para mostrar que realmente quando a gente faz uma mudança na cultura, né, da empresa, se isso não for feito de uma forma correta, pode trazer diversos problemas. Tá? E por que isso ocorre? Porque a gente precisa entender, né, como fazer essa mudança para que ela cause o impacto que a gente quer, né, para que ela de fato chegue até os colaboradores, né, que todos se engajem nessa mudança e ajudem essa mudança a se tornar parte da cultura. E o principal problema que ocorre quando a gente faz uma mudança na nossa cultura, né, quando a gente tenta fazer isso, é fazer sem que o restante das pessoas, né, ou as equipes, tenham um entendimento do que a gente está buscando, né, do porquê que a gente está fazendo essa mudança. Eu acho que esse é o principal desafio que você vai ter ao fazer uma mudança na cultura da tua equipe, né? Seja inserindo uma metodologia como OKRs ou qualquer outro tipo de mudança, tá? Perceba que eu trouxe uma imagem aqui que representa bem isso, né? O líder, quando ele tem uma ideia, ele simplesmente divulga essa ideia e por melhor que essa ideia seja, as outras pessoas elas não vão conseguir ter um entendimento do porquê ele deve se engajar naquilo, né? O que aquilo vai trazer de benefício. E muitas vezes até a comunicação da empresa não facilita isso, né? Causando esse problema ainda mais sério que a imagem demonstra, né? Que é chegar, a empresa ela é tão, digamos assim, ela é estruturada de uma forma com que as mudanças elas são feitas, né, top-down, ou seja, de cima para baixo, e quando chega no nível dos colaboradores ali, né, digamos assim, que estão abaixo da gestão, o entendimento chega totalmente diferente da ideia inicial, né, e muitas vezes isso acaba causando um desengajamento nas pessoas, elas não vão se engajar com aquela mudança, tá? E isso a gente vê muito facilmente quando a gente está, por exemplo, se você trabalha com desenvolvimento de software, por exemplo, né, que é uma área assim, que eu trabalho bastante, eu vejo muitas empresas assim, de software e equipes de software que elas acabam adotando assim, práticas ágeis com a intenção de melhorar. Às vezes uma pessoa vai lá, participa de um treinamento ou vai em um evento e vê uma metodologia ágil e pensa, legal, eu quero usar isso na minha empresa, né, quero usar isso com a minha equipe. Ela vai e traz essa ideia e introduz ali na equipe dela, com a melhor das intenções, tá? Com a intenção de trabalhar de forma ágil, de ter outros comportamentos e tal. Só que a equipe não vai ter esse mesmo entendimento. E o que vai acontecer? Tá? Elas vão acabar com o tempo fazendo as coisas de forma robotizada, da mesma forma que elas fariam com um processo não ágil, né? Um processo tradicional, por assim dizer. Tá? Então, esse entendimento é muito importante. E aqui eu trouxe mais uma brincadeira do Gilbert, tá? Que diz o seguinte, tá? Ele diz assim, precisamos de mais 3 programadores. Aí o gestor diz o seguinte, use metodologias de programação ágil. Aí ele responde assim, né? A programação ágil não significa que a gente vai fazer mais trabalho com menos pessoas. E aí o gestor responde para ele, né? Encontre-me algumas palavras que representem isso e me pergunte de novo, né? Ou seja, apesar da brincadeira aqui, então dá para ver aqui nessa tirinha aqui do Gilbert, né, que o gestor ele não tem o entendimento do que de fato, né, as metodologias de desenvolvimento ágil de software. Né? Então isso é muito comum. Eu já presenciei situações, inclusive, onde o gestor ele solicita que a equipe de RH implante o ágil, né, na empresa.
E o ágil, se você trabalha com desenvolvimento ágil, você sabe que não funciona assim, né? Se tratam de comportamentos, né? De um mindset totalmente diferente, que se você não tiver a cultura ali preparada para que as pessoas trabalhem daquela forma, né? Para que elas tenham aqueles comportamentos, de nada vai adiantar você inserir qualquer tipo de ferramenta ou metodologia, porque as pessoas não vão conseguir, né, entender e trabalhar do jeito que a metodologia se propõe. Tá? Agora eu queria falar um pouquinho sobre as camadas de impacto da cultura organizacional. O que significa isso? Tá? Essas camadas, elas ajudam a gente a entender o porquê que a maioria das mudanças que a gente faz na nossa cultura organizacional, elas acabam fracassando, né? Acabam ficando pelo caminho e não atingindo o objetivo que a gente tinha em mente quando a gente inseriu essa mudança. Tá? Eu criei essas camadas com base na minha experiência realizando alterações, né, ajudando a realizar alterações em culturas organizacionais, né, ajudando a introduzir a metodologia ágil em equipes. E são as camadas que a gente precisa identificar, né, ter ciência que elas existem e que a gente precisa ajudar a mudança a transpor todas essas camadas para que ela atinja o seu objetivo, que é ter o engajamento das pessoas, né? Fazer com que as pessoas ajudem essa mudança a se tornar parte da cultura. Tá? E a primeira camada que a gente tem ali, primeiro, né, eu usei o formato de funil justamente para demonstrar de que a maioria das mudanças que a gente faz, elas não chegam, não atingem o seu objetivo. Né? Então, por isso que eu trouxe o número de que 70%, né, das mudanças que a gente insere no ambiente de trabalho, elas falham. E por quê? Porque elas justamente vão ficando pelo caminho. Nem todas conseguem chegar a atingir o seu objetivo ali na última camada, que é a camada de engajamento. Tá? Mas eu gostaria de conversar então rapidinho sobre cada uma dessas camadas aqui, para a gente entender isso e poder tratar na hora que a gente estiver implantando, né, ou ajudando, quando a gente estiver introduzindo o OKR na cultura. Tá? Então a primeira camada é a camada de definição. Tá? Essa camada é a camada que ela é importante porque toda mudança, né, ela parte de uma definição, né? Alguém precisa ter a ideia, identificar que ela é necessária e trazer ela para a cultura da empresa, como a gente está fazendo com o OKR. Só que o que acontece aqui? Tá? Nessa situação, como a gente viu antes ali, o líder ele imagina que normalmente ele simplesmente tendo essa ideia, né, fazendo essa definição e anunciando isso, ele vai estar inserindo essa mudança no ambiente de trabalho. E não é assim que acontece. Então, quando o líder ele simplesmente comunica essa mudança, né, por melhor que seja a intenção dele, como a gente já viu, ela acaba morrendo nessa camada aqui, que é a camada de definição. Tá? Que é quando o líder então, ele tem a ideia e simplesmente anuncia para as equipes, né, de que essa mudança está sendo feita, ou que ele gostaria que essa mudança ocorresse. Então não vai existir engajamento nenhum porque ninguém entendeu, simplesmente foi uma coisa que o líder definiu e comunicou. Né? E é muito difícil você ter um engajamento numa situação dessas. Tá? Eu acho que a segunda camada, que é a camada de percepções e julgamentos, tá? Essa camada aqui é a camada que a mudança atinge logo após a definição dela, né? Ou seja, alguém fez a definição e anunciou essa mudança, né? A partir desse momento, essa mudança ela começa a ser avaliada pelas pessoas, tá? Ou seja, elas vão começar a analisar, né, os benefícios, os esforços que elas vão ter que fazer e principalmente se essa mudança que foi anunciada, né, e que foi definida, ela vai ser levada adiante pelos seus líderes, tá? Se as pessoas perceberem que a ideia ou a mudança ela não vai ter a continuidade e o exemplo prático, ou seja, as pessoas se elas não enxergarem que os líderes estão mostrando na prática, né, estão realmente engajados com essa mudança, elas vão simplesmente ignorar a mudança e vão seguir de acordo vão seguir, né, se comportando de acordo com aquilo que elas enxergam no dia a dia de trabalho, né? Ou seja, a mudança ela também não vai passar dessa camada aqui, que é a camada de percepções e julgamentos. Tá? Para a mudança passar dessa camada, precisa existir o entendimento, tá? Que é a camada que a gente chega quando as pessoas elas identificam sim que beleza, a mudança ela é real, ela está sendo levada adiante,
ela está sendo mostrada na prática pelos seus líderes, né? Então ela começa a entender as motivações por trás daquilo, né? As necessidades daquilo que está sendo feito. E esse entendimento é muito importante. Se a gente não chega nessa camada do entendimento, a gente não consegue se engajar com a mudança, né? Então esse entendimento ele é crucial, porque sem ele as pessoas elas apenas vão executar a mudança, né? Sem nenhum tipo de entendimento e engajamento de forma totalmente automática, né? Sem cumplicidade e envolvimento com aquilo que ela está fazendo, tá? E quando a gente fala de obter um entendimento, não é simplesmente conhecer a mudança, né? Existe uma diferença muito grande entre o entendimento e o conhecimento, certo? Você até pode conhecer aquilo que está sendo proposto, mas se você não tiver o real entendimento das necessidades, né, do porquê que aquilo é importante, de quais os benefícios que aquilo vai trazer a longo prazo, você não vai conseguir se engajar. Por isso que essa camada aqui é importante, tá? E quando a gente passa dessa camada do entendimento, né, quando a gente consegue fazer uma mudança, transpor essa camada, é aí que a gente vai começar a ver as atitudes e os comportamentos nas pessoas. A gente vai começar a enxergar que esses comportamentos vão estar refletindo aquilo que a gente gostaria quando a gente iniciou a mudança em primeiro lugar, tá? Então, quando a gente consegue chegar aqui nessa camada, a gente percebe que o impacto na cultura já é muito maior, tá? Porque as atitudes e comportamentos das pessoas elas já estão refletindo, né, a mudança, aquilo que era desejado quando a mudança foi definida, e esses comportamentos eles já estão ajudando a moldar a própria cultura, né? Eles estão transformando a mudança em parte da cultura. Tá? Então, as atitudes e comportamentos, quando a gente chega aqui, a gente já consegue ter um impacto bem legal. Mas quando a gente está inserindo uma mudança, né, na nossa cultura, a gente quer que as pessoas se engajem. Então, o que a gente busca de fato não é simplesmente que as pessoas entendam e se comportem de acordo, e sim com que elas estejam engajadas, né, naquela mudança para ajudar a mudança a realmente fazer parte da cultura com o passar do tempo. É isso que a gente busca. Tá? E é isso que a gente consegue quando a mudança atinge a última camada, que é a camada de sentimentos e engajamento, que é quando você consegue fazer com que a mudança atinja as pessoas de forma emocional. Ou seja, elas vão se sentir parte, né, daquela mudança independente dos problemas. Elas vão enxergar que os problemas que elas vão ter que transpor, né, são pequenos perto dos benefícios que elas vão ter quando aquela mudança, né, estiver incorporada na cultura. Quando as pessoas elas estão engajadas, elas não perdem esse sentimento, né? Por maiores sejam as dificuldades encontradas, elas vão se sentir orgulhosas de fazer parte daquela mudança, elas vão se sentir bem com aquilo, né? E finalmente a mudança ela vai estar então sendo incorporada na cultura, tá bom? Bom, essa aula de hoje ela foi um pouquinho longa, tá? Porque era muito importante a gente conversar sobre essa parte da cultura organizacional e ter esse entendimento do porquê que os OKRs eles são, de fato, muito mais do que uma metodologia de gestão de metas, eles são, sim, uma mudança cultural. E a gente, para fazer essa mudança, a gente precisa ter o entendimento do que é cultura, né? E como a gente pode fazer para inserir uma mudança tão significativa como os OKRs na nossa cultura, né? Então, quais são as camadas ali que a gente precisa transpor para que a gente consiga engajar as pessoas com a mudança que a gente está realizando, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima. Um grande abraço.